Aliados do governo Lula acreditam que a sua candidatura em São Paulo ajuda o ministro Haddad para ir para o segundo turno. O senhor está disposto a ajudar os aliados do governo Lula? Olha, eu não acho que eu disputando ou eu não disputando ajuda o PT, porque o PT vai perder de qualquer jeito. O Haddad, ele está acostumado, é um esporte para ele perder. Ele disputa eleições para perder profissionalmente. Perdeu em todos os cargos executivos, ele já perdeu, ele já gabaritou. Perdeu na Prefeitura de São Paulo, inclusive historicamente pela primeira vez no primeiro turno, tamanho desastre da sua gestão. Depois perdeu para o governo do Estado, depois perdeu para a presidência da República. Então, o PT vai perder, o Haddad vai perder, seja no primeiro, seja no segundo turno, seja para mim, seja para o Tarcísio. Então, assim, acho que esse interesse deles não vale de muita coisa. Faz a pergunta agora o Matheus Dias. Perfeito. Deputado, uma ótima noite a você, a quem nos acompanha, ao Bruno, ao Arthur. Deputado, essa sua mudança de partido agora, integrando ao Partido Missão, sendo o primeiro parlamentar na bancada pelo partido, te dá mais espaço para votar, mais espaço também para comentar, inclusive em sessões da comissão, sessões do plenário. Há alguma estratégia por trás disso? Muda algo também no seu posicionamento nas votações, deputado? Meu posicionamento não muda, né? Eu sempre tive independência para falar e para votar como eu bem entendesse nos meus dois mandatos, nos dois partidos. Agora, no Partido Missão, eu tenho mais oportunidades de me posicionar, né? Eu tenho o tempo de liderança no plenário da Câmara, eu tenho o tempo de orientação em todas as matérias e eu fico muito feliz que, tendo mais voz agora como o primeiro líder do partido na Câmara, os apoiadores da Missão, eu vejo que estão muito felizes de, principalmente, ver da quantidade de matérias ruins que a gente vota, que eu não tinha oportunidade de me manifestar em todas delas, porque não orientava uma bancada. Agora eu tenho que marcar o posicionamento do partido em todas elas. E os nossos apoiadores e quem nos acompanha nas redes está vendo a quantidade de tempo que se gasta no Congresso Nacional, seja votando matéria inútil, seja votando matérias ruins para o Brasil. Você pode ter certeza que esse novo poder regimental que eu tenho de líder de partido vai ser muito bem utilizado. Regimento e processo legislativo sempre foi minha especialidade. E agora eu tenho muito mais poder de atrapalhar. Se antes o meu instrumento de negociação para tentar melhorar texto, para tentar barrar projeto, era a obstrução e os instrumentos regimentais que eu utilizava, porque eu não tenho maioria para derrotar o governo. Eu não tenho o apoio, né? Eu não sou bolsonarista como a maior parte dos deputados que formam a minoria, que formam a oposição. Então, meu único instrumento em pautas que eu estava sozinho era a obstrução. Agora, sendo um líder partidário, eu tenho mais instrumentos ainda, então eu tenho mais poder para barrar, eu tenho mais poder para fazer minha voz ser ouvida. Aliás, hoje foi a minha primeira participação no Colégio de Líderes e a primeira pauta como líder do partido que eu levantei foi a aprovação do projeto 3780 de 2023 de aumento de pena de furto, roubo e receptação, que eu aprovei no plenário da Câmara, aprovei no plenário do Senado. Como teve modificações do Senado, voltou para a Câmara. O presidente Hugo Motta já despachou o projeto e deve pautar ainda nesse mês. Então, a gente já tem, digamos assim, uma primeira vitória da liderança do partido. O senhor comenta sobre a importância de ser um líder e de aumentar essas ferramentas. Nós já temos várias legendas. Acabar lançando mais uma legenda para usar mais do orçamento eleitoral, do fundo eleitoral, qual é a diferença entre a União, que o senhor estava, que já era estruturado, e a fundação do Missão? Bom, a Missão é um partido de verdade, né? Diferente do União Brasil. Não, União Brasil, assim como a maior parte dos partidos do Centrão, é um ajuntamento de pessoas que disputam a eleição. Mas não é um partido político em si. Um partido, ele tem militância, ele tem programa, ele tem ideais e ele não se desvia desses ideais. Os partidos do Centrão, como é o caso do União Brasil, não tem programa. Como é que você explica um partido ter 15 deputados na oposição ao mesmo tempo que tem 40 deputados na base do governo e indica ministérios para o governo? Obviamente não existe um programa, porque se existisse um programa, ou todo mundo era oposição, ou todo mundo era governo. E só para fazer uma correção, um pressuposto da sua pergunta, não existe nenhum novo gasto de dinheiro público com a criação de um novo partido. Ele divide o mesmo bolo de todos os partidos e a gente mantém o nosso posicionamento de responsabilidade com o dinheiro público, de defesa de corte de gastos, de defesa de corte de privilégios, principalmente da classe política, que eu sempre defendi esses cortes, apresentei projeto para ter esses cortes. Antes desses cortes serem aprovados, eu já cortei os meus próprios para dar o exemplo e da mesma maneira a gente vai seguir nos espaços de poder que a gente ocupar agora com o partido. Arthur Guimarães, repórter da Folha de São Paulo. Boa noite, deputado. Boa noite ao público. Deputado, com a sua filiação ao Missão, como fica a relação com os parlamentares de Brasília e, principalmente, como fica a relação com a União aqui de São Paulo, a saber, a relação com Milton Leite?
Olha, a relação é a mesma, né? É bem ruim, né? O União não liberou a nossa vereadora Amanda Vettorazzo, por exemplo, que a gente gostaria de lançar ao Senado da República, né? Infelizmente, ela vai ficar presa no partido até as próximas eleições municipais. O União, enquanto estava pontuando 10% para a Prefeitura de São Paulo, também não quis me lançar para a Prefeitura. Então, assim, eu tenho, né, um relacionamento institucional com praticamente todos os parlamentares do Congresso, por isso que eu consigo aprovar propostas, né? Sou um dos parlamentares que mais aprovou relatórios, aprovou emendas e medidas provisórias, aprovou projetos de lei, tanto na Câmara como no Senado. E isso se deve, né, ao meu trabalho, à habilidade no uso dos instrumentos regimentais e, ao mesmo tempo, na capacidade de conversar e de articular com parlamentares de todos os espectros políticos, e isso não vai mudar com a minha mudança de partido, né? Se fosse para só conversar com quem eu concordo, não disputava a eleição, eu sentava e pregava para convertido dentro do parlamento. Eu preciso ter a habilidade de conversar com todo mundo até para aprovar as matérias que são do meu interesse. Então, com a bancada do União Brasil, eu tenho um bom relacionamento. Agora, com os dirigentes partidários, eu não posso dizer o mesmo. E essa relação, nem de quem eu me dou bem, nem de quem eu me dou mal, vai mudar por causa da minha troca de partido. Agora, ainda falando sobre a campanha eleitoral, o senhor já fez algumas análises, algumas críticas a Jair Bolsonaro, que não honrou alguns compromissos de campanha, inclusive no combate à corrupção. Nas eleições, o senhor espera convencer o eleitor de Jair Bolsonaro para dar um voto de confiança ao senhor? De que forma o senhor vai conseguir emplacar esse convencimento ao eleitor de quem o senhor também já fez várias críticas? Olha, eu já demonstrei independência, eu já demonstrei que eu tenho apoio para me eleger, independentemente de Bolsonaro, de Lula, de qualquer figura, eu dependo do meu próprio trabalho. E o meu eleitor mostrou que valoriza o meu próprio trabalho, sem eu precisar colar nas botas de ninguém para me eleger, sem ter um trabalho próprio e só me elegendo com base na popularidade de alguém, enquanto, sei lá, eu fico perdendo tempo na Câmara, seja só fazendo vídeo para lacrar, ou seja só defendendo interesses do governo para mandar emendas para o meu reduto eleitoral. Esse não é o meu estilo, o eleitor soube disso e me reelegeu. Quantas e quantas vezes eu não escutei de petistas e de bolsonaristas durante o meu primeiro mandato que eu não iria me reeleger se eu não colasse em Lula ou se eu não colasse em Bolsonaro. Me reelegi, fui um dos deputados mais votados do Brasil na minha segunda eleição e eu não acho que eu precise me curvar a ninguém, nem submeter nenhuma das minhas pautas e recuar em nenhuma das minhas pautas para vencer eleições. Agora, o nosso desafio na nossa pré-candidatura à presidência da República do Renan Santos, o nosso presidente do partido, é convencer eleitores de todos os espectros políticos. E a gente pretende fazer isso mostrando no campo da direita, mas atraindo e estando aberto para pessoas de todos os espectros políticos, que nós temos as propostas mais concretas, profundas, duras e corajosas em relação ao enfrentamento ao crime organizado, né? A defesa de que as lideranças do crime organizado sejam presas e, caso não aceitem a prisão, sejam mortas, né? Em operações realizadas pela Polícia Militar em conjunto com as Forças Armadas. Uma verdadeira revolução no orçamento. O senhor define essas mortes no confronto armado ou depois de condenado? Não entendi. No confronto, que é o que a nossa Constituição atual defende, isso é o que a gente costuma dizer, né? O lema "prendeu, matou" do Renan Santos é o seguinte: você, líder de facção criminosa, nós não queremos te matar num primeiro momento. Nós queremos fazer uma operação para retomar o território, porque o território não é seu. O território é do Brasil e todo o território nacional, né? Caso o Brasil seja governado pelo Partido Missão, o presidente da República vai poder pisar em cada pedaço do território nacional. Não vai ter que pedir licença para traficante nenhum. Então, nós queremos retomar esse território que é do Brasil. Nós iremos subir o morro, nós iremos invadir, digamos assim, o território que você considera seu e nós queremos te prender. Agora, se você estiver com um fuzil na mão apontado para um policial, quando a gente levantar essa operação, nós vamos te matar, né? Então, é isso que a gente defende, apesar de eu, pessoalmente, assim como alguns outros quadros da MBL, defendermos uma nova Constituição, no mínimo com prisão perpétua. Prisão perpétua é um consenso dentro do Partido Missão e eu sou um dos que defendem, além disso, a pena de morte. Eu acho que a gente está falando agora recentemente sobre pauta feminina. Eu acho que um sujeito que atropela a própria mulher, amarra no seu próprio carro e arrasta ela durante 1 quilômetro no asfalto, esse sujeito precisa ser executado pelo Estado brasileiro. Ele não tem salvação, ele não merece sequer ficar preso o resto da vida. Agora a pergunta do Matheus Dias.
Deputado, a gente vê muito esse movimento de candidatos ou pré-candidatos dessa chamada terceira via, que eles falam muito de rejeição nessa eleição, de tentar atrair aquele eleitor não bolsonarista da direita e também o eleitor não lulista da esquerda. Claro que o discurso do combate à criminalidade atrai bastante a direita, já que é uma das principais bandeiras levantadas pela direita no país. Mas como atrair esse eleitor de esquerda não lulista? Olha, mostrando que os governos do PT foram um fracasso para o Brasil. A gente perdeu janelas de oportunidade histórica para a gente se tornar um país desenvolvido. O Lula teve a sorte, no seu primeiro e segundo mandato, pegar o boom das commodities, pegar um momento em que o Brasil tinha o que era mais valioso para o mundo em soja, em milho, em minério de ferro. E em vez dele fazer reformas estruturantes para a gente se tornar um país rico, ele preferiu fazer populismo, ele preferiu aumentar o gasto público com servidores públicos federais, ele preferiu reverter centenas de bilhões de reais em privilégios tributários para empresários amigos do governo, ele preferiu se envolver em escândalos de corrupção pagando o mensalão, depois a Dilma pagando as propinas no petrolão. Então, esse eleitor de esquerda não lulista que tem um compromisso com ética, com honestidade, com correção no uso do dinheiro público, que queira um projeto de país sério e estruturado, diferente do amadorismo que a gente vê nos governos do PT, eles são profissionais para tomar o poder e eles são profissionais para construir maioria na base da compra de votos, seja por emenda, seja por propina. Mas na hora de governar, são erros básicos. A gente vê agora o arcabouço fiscal do Haddad, a gente está prestes a entrar num colapso orçamentário por causa do aumento das despesas obrigatórias. Não vai ter mais, a partir de 2027, 2028, farmácia popular, não vai ter CAPS, não vai ter CNPq, nenhum centavo vai ser repassado para a segurança pública, para o saneamento básico ou para a infraestrutura, numa falência do Estado brasileiro que nunca se viu na história em termos de colapso de orçamento. Então, esse eleitor que quiser ter um projeto sério de fato desenvolver a nossa produtividade, de fato aumentar o salário, independentemente de benefícios do governo, de criar uma classe média robusta, que na minha avaliação é uma das principais características de país desenvolvido, esse eleitor vai encontrar sua resposta no Partido Missão.